Fala, rapaziada do Legasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o N Assis aqui com vocês. Rapaziada, o mercado da bola do Clube do Remo está de vento e popa. Com o anúncio do novo treinador, o Juan Carlos Osório, nomes começaram a surgir, né? Alguns ali, não sei se o Clube do Remo vai chegar a fazer as contratações, mas alguns têm até sentido, né? Se a gente for parar para pensar referente às declarações que o próprio Marcos Braz deu recentemente referente a como será montado esse planejamento do Clube do Remo. E a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo. Antes disso, meus amigos, não esquece de se inscrever aí no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo, é muito importante para o crescimento do nosso trabalho aí, meu amigo, se inscreve. Estamos chegando aí à marca de 50 mil inscritos, né, aqui no Legasolina. Fico muito feliz aí com tudo isso que a gente vem conseguindo aí, trabalhando, claro, né, com vocês aí junto com a gente. Estamos aí buscando a gloriosa marca de 50 mil inscritos aqui no canal. Se inscreve você que ainda não é inscrito, tá bom? Esse vídeo aqui, galera, tem um patrocínio de Santa Fé Artigos Religiosos. O telefone da Santa Fé tá aí na tela para você. Lá no Parque Shop, localizado em frente à loja do Flamengo, é só você ir lá, dizer que é inscrito no canal, que você ganha desconto por ser inscrito aqui no Legasolina. Então entre em contato com a galera aí da Santa Fé Artigos Religiosos, tá bom? Aqui embaixo também tá passando a teleline aqui, os nossos parceiros, né? A Estembra, para você conseguir R$1.000 de desconto na compra do seu veículo, tá bom? O Gabriel também, Gabriel Lia, para você fechar ou renovar o seu pacote de TV com ele dizendo que é inscrito aqui no canal. JP Montador de Móveis também tá aqui com a gente, parceiro do nosso trabalho. E claro, o Ed lá da Ed Ótica também passando aqui na teleline para você, tá bom? Entre em contato aí se você estiver interessado no serviço dos nossos parceiros. Pessoal, ontem surgiu ali 2 nomes de jogadores que podem fechar com o Clube do Remo, tá? 2 jogadores estrangeiros. Um atacante, ponta ali de velocidade, jovem, né? Que é o que o Clube do Remo vai buscar no mercado. Daqui a pouco a gente vai explicar um pouco aqui sobre isso. E um outro muito veterano, jogou Copa do Mundo inclusive, tá? O primeiro deles é o Maurício Gonzalez, jogador de 21 anos que estava no Tolima, tá? Aliás, ainda está no Tolima porque ainda não saiu do Tolima, né? O Maurício Gonzalez, ele é um jogador incisivo, de beirada de campo. E a idade dele chama muito a atenção, tá? O outro nome é o do Theo Gutierrez, também de um clube colombiano, só que do Júnior Barranquilla, tá? Da Colômbia. O Theo Gutierrez disputou a Copa do Mundo de 2014. Eu lembro dele na Copa do Mundo de 2014, porque ele jogou no lugar do Radamel Falcão, que vinha uma temporada absurda, vinha numa fase surreal, mas acabou rompendo o ligamento do joelho e ficou de fora daquela Copa, né? Seria mais uma grande atração da Colômbia, o Radamel Falcão, ao lado do Rames e do Quadrado, né? Mas o Theo Gutierrez foi o centroavante titular daquele time da Colômbia. Hoje ele está com simplesmente 40 anos de idade. Não sei se valeria a pena. Mas eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, né? Por incrível que pareça, essas duas equipes, o Tolima e o Júnior Barranquilla, decidiram ali o título colombiano. E o Júnior Barranquilla acabou sendo campeão, vencendo os 2 jogos, né? O Barranquilla acabou sendo campeão aí. Mas o Marcos Braz deu uma declaração bem interessante sobre isso. Vai buscar jogadores no mercado com uma idade jovem. Claro que vai mesclar com alguns jogadores com uma idade mais avançada. Mas por que o Remo vai buscar esses jogadores jovens no mercado? Porque o Clube do Remo busca revender esses jogadores. Eles virem para o clube motivados em jogar, claro, motivados em se destacar e futuramente serem vendidos para render um dinheiro para o clube e principalmente, né, para que esses jogadores possam fazer a carreira lá na Europa ou fazer uma grana ali no Oriente Médio também, né, que paga muito bem salários. Então o Marcos Braz vai buscar isso no mercado. Ele vai buscar esses jogadores, principalmente jogadores com agente livre, jogadores que estão livres no mercado. Isso aí o Clube do Remo deve buscar para justamente fazer a revenda. N, mas vai fazer isso, o Remo vai ser um clube tobogã? Se der certo, meu amigo, se o Remo ficar na Série A há muito tempo, para mim, tanto faz.
Pra mim, tanto faz se o cara vai ficar uma temporada aqui. O Pedro Rocha, que foi o nosso melhor atacante nos últimos 20, 30 anos aí que a gente teve. Um cara mais decisivo que a gente teve, sem dúvidas nenhuma. O cara foi embora já do Remo, pô. Foi embora já do Remo. E a gente não pegou R$ 1 com a saída dele. Então o clube vai buscar sim esse tipo de contratação, jogadores jovens, jogadores promissores no mercado, para que, caso dê certo, né, o clube possa faturar uma grana com futuras revendas. O Atlético Paranaense se tornou essa potência fazendo isso, tá? O Bruno Guimarães, que hoje está lá no Newcastle, inclusive é titular na seleção brasileira, o Bruno Guimarães, ele não é da base do Atlético Paranaense. Se eu não me engano, ele é do Cascavel, se eu não estou enganado. O Atlético foi lá, contratou, viu um jogador muito promissor. Eu lembro que tinha até um print rolando aí, um tempo desse, da torcida do Coritiba zoando, né? O Atlético Paranaense de ter contratado o Bruno Guimarães. O cara se tornou um jogador importantíssimo, é muito querido lá no Newcastle. É campeão da Copa do Brasil no Atlético Paranaense, jogando muita bola, né? E tá hoje como titular da seleção brasileira. O Atlético fez uma grana absurda vendendo ele. O Atlético vendeu muitos jogadores. E é assim que se compete no mercado, vendendo jogadores. E o Marcos Braz sabe disso. Disso aí o Marcos Braz sabe porque ele vendeu o Adailton e o Maxwell. Gente, ele conseguiu vender o Adailton e o Maxwell, pô. Vocês têm noção disso? Conseguiu fazer quase 2 milhões vendendo os dois. Então, eu acredito sim nesse trabalho aí e apoio totalmente porque eu acho um trabalho super interessante você buscar jovens jogadores promissores no mercado para justamente no futuro você revendê-los caso eles se destaquem. Por isso que eu acredito nessa informação do Maurício Gonzalez, mas eu duvido muito que o Theo Gutierrez seja contratado pelo clube do Remo. A não ser que seja um pedido do Osório. Aí, meu amigo, aí tem essa condição. Mas o Marcos Braz, por ele contratar o Theo Gutierrez, eu não acredito não. Sinceramente, não acredito. E 2 outros nomes também pintaram aí, né? Um deles é o Lima, do Fluminense, né? Lembrando, o Marcos Braz tem uma relação muito boa com o Fluminense. O Remo conseguiu emprestar 2 jogadores nessa temporada do Fluminense, o zagueiro Kaique e o Meia Freitas, né? Jogadores ali que a gente trouxe, além do Jorge que jogou no Fluminense, tem também teve um outro jogador também, que eu não tô recordando agora, que também era do Fluminense. Eram 4 jogadores do Fluminense que estavam no nosso elenco. Ah, sim, o Natan Pescador também jogou no Fluminense, né? Então, o Fluminense é um time que, nos últimos tempos, vem cedendo jogadores ao clube do Remo, tá? Ou jogadores que passaram por lá. E o Marcos Braz tem essa boa relação. E o nome do Lima surgiu na pauta aí. Acho um bom nome, tá, gente? Eu gosto do futebol do Lima, acho que ele pode render, sim, no clube do Remo. Ele é um jogador muito tático e vai ser um tipo de jogador que o Remo vai buscar muito no mercado, jogadores táticos, jogadores que possam fazer essa função que o Osório vai cobrar deles, né? Provavelmente. E o outro jogador é o John Kennedy. John Kennedy, só ver a idade do John Kennedy aqui, mas ele acho que não tem nem 24 anos ainda, o John Kennedy, né? O John Kennedy, gente, ele só tem um pequeno probleminha, tá? E aí, o Remo pode recuperar isso dele, que é justamente o mental. Tem 23 anos apenas o John Kennedy, né? Sabia que ele não tinha chegado nem nos 25. O John Kennedy nessa temporada, ele tem 17 partidas pelo Fluminense, 2 gols e 1 assistência, tá? Ele é um jogador de muito talento. Eu vi esse John Kennedy jogando a Copa do Mundo de clubes. Eu tava vendo o jogo, era Pachuca, acho que ele tava no Pachuca, né? No Pachuca e um time lá um time do... Caramba. Um time da Europa lá, Salzburg, eu acho. Acho que era esse time. Esse time do Pachuca não conseguia jogar nada. O John Kennedy entrou no segundo tempo, meu amigo. E sozinho ele conseguiu fazer ali um salseiro do caramba, cara. Um salseiro, porque ele é muito bom jogador. Só que ele tem um pequeno probleminha. Um mental. E isso o Fluminense tentou recuperar e não conseguiu. O John Kennedy não conseguiu se firmar no Fluminense, né? Ele foi emprestado numa primeira vez. Aí ele volta a pedido do Diniz, né? Para aquela Libertadores. E naquela Libertadores ele voa e consegue se destacar bastante, tendo até sondagens da Europa. Mas aí depois ele desandou de novo. Eu acho que o Remo pode sim recuperar o John Kennedy. Seria uma baita numa aposta. O John Kennedy está com iminência aí de ser emprestado por Volta Redonda para ganhar mais ritmo lá para jogar o
o Cariocão, mas o clube do Remo tem interesse nessa contratação. Marcos Braz, tente contratar o John Kennedy. Tente contratar o John Kennedy, cara. Eu acho que seria um bom nome pro Remo. 23 anos ainda, tá? Nem que fosse por empréstimo. Porque se ele não der certo, devolve. O clube não vai ter tanto... mas é um jogador muito talentoso. Muito talentoso. Bom de bola. Seria titular absoluto no Remo, não tenho dúvidas disso. Tá? Mas a gente já tá apostando no Aleph Manga. Não dá pra comparar o John Kennedy com o Manga, desculpa. É dois níveis totalmente diferentes, tá? Que o Aleph Manga, inclusive, deu certo no Remo. Mas até me mandaram um vídeo ontem dele treinando, né? Ele tá treinando, tá se dedicando. Continue assim, Aleph Manga, porque só o treinamento e o trabalho duro vai fazer com que você possa recuperar a sua boa fase, que você se reencontre no clube do Remo. A gente vai torcer muito para isso. Uma última informação, gente, é sobre o Klaus, né? O nosso zagueiro que ainda não renovou com o Remo. As tratativas vão continuar, o Remo ainda não descartou o Klaus. O Remo quer o Klaus, mas aí o Fluminense entrou na parada. E ele teve uma rejeição muito grande da torcida do Fluminense, tá? Porque o Thiago Silva tá saindo e aí, né? Não dá também pra comparar, né? O Thiago Silva é um nível totalmente... melhor zagueiro do futebol brasileiro, tá? Na atualidade era o Thiago Silva. Cara, assim, absurdo, absurdo, absurdo. Nem parece que tinha 39 anos, 40 anos já que ele tem, né? Se não me engano. E aí o Klaus poderia chegar no Fluminense. Só que aí tem um detalhe. O Kaique já tá voltando pro Fluminense. Então o Fluminense vai pegar a dupla de zaga titular do Remo. Acho que não faria muito sentido. Além disso, o Klaus já tem lá seus 31 anos, né? Mas vamos ver aí se o clube do Remo vai conseguir se acertar com o Klaus. E aí a gente vai ter o nosso zagueiro de volta, renovado para o ano que vem. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Qual desses nomes aqui mais te agradou? Deixa aí. Até o próximo vídeo. Tchau.